Bom dia, muito obrigada pelo convite da Embrapa Nordeste, por estar compondo aqui a mesa nesse painel 1, Ações de Conservação in situ para o uso sustentável dos recursos genéticos do Nordeste. O tema da palestra que eu fui convidada é Conservação e Uso da Piaçava, que é a Athaleia funífera, pelas comunidades tradicionais do litoral sul da Bahia. Então, com muita alegria, eu optei por dividir esse momento passando para vocês a área de ocorrência, né, que é uma espécie endêmica, um pouquinho sobre a palmeira e um diálogo sobre a conservação, o entendimento das comunidades tradicionais sobre esse tema e as ações necessárias para a conservação. Me apresentando, é isso, antes de 2010 eu não conhecia a vassoura da Piaçava, da Bahia, né, tão conhecida por todos vocês, principalmente do Nordeste. Eu sou aqui da Universidade, estou em Brasília, fiz o doutorado na Universidade de Brasília com a Piaçava. E conheci ela em 2010 através de uma consultoria no Ministério do Meio Ambiente. E de 2014 a 2020, acabei continuando meus trabalhos de campo, junto às comunidades quilombolas e outras instituições locais. Em 2019, fui convidada para compor a Câmara Setorial de Fibras Naturais, onde o Wagner Lucena, da Embrapa, também compõe, né? E a gente conseguiu, até em 2020, articular, em 2021, um TED de 300 mil para a Embrapa, trabalhar com a Piaçava da Bahia. Instituições de pesquisa, ao longo desses 10 anos que eu estou na região, a gente vê uma ausência e uma cadeia produtiva marginalizada, com racismo estrutural inerente. E também um consórcio público, devido a essas questões, também tomou essa decisão, que também trouxe muita alegria para os setores locais do território do Baixo Sul, que é participar, né, e junto ao Ministério da Agricultura, ao MAPA, do governo federal, de uma seleção, e foram contempladas, né, o consórcio intermunicipal do território do Baixo Sul, para trabalhar com a Piaçava da Bahia na conscientização dos atores locais do território, para a gente tentar trabalhar essa questão de tanto trazer essa informação sobre essa palmeira, e vamos iniciar aqui mostrando aonde que ela ocorre, né, a área de ocorrência, essa parte amarela colocado para o Casale 2004, esse mar de palmeiras, é só na Bahia, né? Está em amarelo, e acima, norte da Bahia e Sergipe, Alagoas, ocorre a Piaçava a caule, ou com caule submerso, né, assim, não aparente. Então, a gente está no bioma Mata Atlântica, nas restingas, nos ecossistemas associados a esse bioma, e essas imagens aqui trazem alguns fragmentos, né, algumas roças, algumas áreas na região. As fotos são atualizadas de 2021 e 2020, então há uma substituição, né, dessa palmeira por outras culturas agrícolas que tragam mais interesse econômico. Isso é um dos riscos, né, que tem a conservação da Piaçava da Bahia na região do sul da Bahia. Esse mapa mostra essa área de ocorrência, porque a Piaçava ela é endêmica, ela tem essa ocorrência restrita, principalmente essa variedade que produz fibras de interesse econômico, também frutos, né? Vai ali, né, de Maragogipe até Santa Cruz de Cabrália, toda essa área amarela, 60 quilômetros a oeste, em verde os fragmentos florestais dessa região, destaque também em rosa para essas comunidades indígenas, o povo Pataxó e o povo Tupinambá, e essa região que é do território do Baixo Sul, com 55 comunidades remanescentes de quilombo, né? Então, é uma região que vai de Valença até Camamu, de extremo interesse socioambiental, e tanto a conservação e o uso, né, da Mata Atlântica. As outras cadeias produtivas também, né, do cacau, os sistemas agroflorestais, eles têm baixo impacto, né, na vegetação e na fauna local. Agora, a Piaçava da Bahia, ela causa um impacto positivo, né? A presença dela, ou a recuperação de áreas degradadas, capoeiras. Então, ela é uma espécie com grande potencial econômico, ambiental e social. Essa palmeira, né? Tem aqui um extrativista que é conhecido como tirador, acessou a palmeira e das folhas que estão mais embaixo, né? Inferior, ele começa a retirada das fibras. Os indígenas presentes na região já utilizavam, tanto para cobertura quanto para seus utensílios, né? E depois disso, com a chegada dos portugueses e dos seres humanos
escravizados, essa exploração passou a estar muito relacionada ao povo negro, né? E aqui tem, devido a esse interesse econômico e uso, houve um plantio, né, desde 1950 na região, a literatura aponta 1970, né, mas os diálogos com as comunidades em campo, o seu Amâncio, da comunidade de Tuberá, do campo do Amâncio, né, do Brejo Grande de Tuberá, ele começou a plantar desde 1950, né, ele criou os filhos dele com essa atividade também, ampliar as atividades produtivas, os cultivos, mas permanecem com a fibra da piaçava. E em Canavieiras a gente observa aqui um médio produtor também, persistente ao longo desses anos, cultivando, aproveitando e tirando renda e conservando, né, e gerando alimento para a fauna. A planta em si, né, ela tem essas fases de desenvolvimento, patioba, bananeira nova e bananeira em produção e coqueiro. Essa classificação da espécie, dessa espécie florestal, ela é importante nos levantamentos, né, fitossociológicos, nos inventários e também nas boas práticas, nos critérios de boas práticas de manejo, porque, né, uma patioba deve ser tratada diferente de uma bananeira nova e de uma bananeira em produção. Produção significa que ela começou aos 7 anos, até os 10, a produzir fibras. E é um momento que é possível você extrair com muito cuidado e ter uma fibra de fina, né, que tem uma boa aceitação no mercado. E também com uma certa facilidade pela altura da palmeira. E a fase coqueira é que ela está frutificando, produzindo frutos. Aqui algumas imagens, né, dessa patioba, da bananeira nova e da bananeira em produção e coqueiro, né? E tanto para ter essa noção de que em todas as áreas, e conforme os resultados que a gente vai mostrar daqui a pouco, a gente encontrou, né, a regeneração natural ocorrendo, né, tanto nas áreas quilombolas quanto em canavieiras. Aqui essa técnica que também ajuda é um fator importante na conservação da espécie, que é as incisões, né, no estipe da palmeira para a subida e acesso à fibra que está lá em cima, né. Essa prática mais tradicional ocorre mais no território do Baixo Sul, enquanto em Canavieiras eles já, né, vão à mata, né, extraem uma madeira mais leve lá e fazem umas escadas, né, em campo, nas áreas de operação florestal, para acessar as fibras. Então são técnicas diferenciadas que vão gerar um nível de conservação diferenciado também. E às vezes a palmeira tá ela, né, não tem uma altura tão grande, aqui tem esse exemplo, né, do tirador ali no Brejo Grande de Tuberá. Essa palmeira, você vê o cuidado com o fruto, ele está fazendo aqui todas as práticas corretas, né, aconselhada aí dentro da conservação da espécie e uso. Esse é o produto que sai, né, que é a fibra bruta, fibra suja, que eles chamam também, que é essa fita, essa parte mais grossa que faz a cobertura do quiosque, casca da piaçava e a fibra vegetal e o toco para vassouras. Então, essas análises de campo, algumas delas, né, a gente conseguiu encontrar 33% na fase coqueira, em todas as plantas, 467 plantas analisadas, 43% na fase bananeira em produção, 13% bananeira nova e 11% de patioba. E a literatura apontou dados similares, né? São muito poucos estudos, mais de 45% a 50% das plantas na bananeira de produção em coqueiro. O número de plantas por hectares também, né, bem interessante, porque as duas áreas foram plantadas desde 1950, né, 45, 60, em Canavieiras e Tuberá, e você vê que a questão da incisão, né, dos troncos, né, para subida ao longo desses anos, não modificou muito, né? A falta da roçagem ou de um manejo tão preciso, bianual, em Tuberá, o número de planta por hectare 1.250, bem superior de Canavieiras, que tem todas essas práticas, o cuidado de não fazer incisão nas plantas, era possível ver em campo plantas morrendo, né? Então deu 835 plantas por hectare. Então, a gente já vê aí que essa saúde do reflorestamento, do plantio, às vezes as pessoas trazem muito para a crítica, né, do fazer ou do saber tradicional, que são as incisões, por exemplo, no estipe, ela não se confirmou nas nossas parcelas, né, nas nossas análises, não. E aqui um pouquinho também da resposta necessária que o setor produtivo e todos os atores da cadeia, da piaçava, precisa ter um planejamento, né, de número de plantas, quanto que vai dar por
planta de fibra para poder fazer sua viabilidade, sua organização, agregar valor, fazer seus produtos. Diante disso, a gente fez muita questão de avaliar, né, a quantidade de fibra por planta por ano, mas que teve um coeficiente de variação muito grande, né, de 3,3 kg por planta por ano a 7,79 kg por planta por ano na fase coqueira, então, e bananeira em produção incerta. É necessário mais empenho e o apoio de mais instituições e de mais pessoas dentro dessa cadeia produtiva. Essa é a fibra bruta, né? Aqui a gente observa também esse plantio bem alinhadinho. Ao mesmo tempo, a gente encontra essa mata, né, secundária que vai se regenerando em áreas que ocorrem, né, mais para dentro, né? Não estão na margem do mar. Aqui alguns utensílios com a fibra vegetal, a vassoura, a tão conhecida vassoura, que hoje está sendo substituída pela fibra sintética. Aqui alguns utensílios da piaçava e o mingau de satim, uma comida tradicional associada ao povo negro também na região. Esse mingau de satim, ele vem dessa parte do fruto, né, semente, que pode gerar, né, e a gente tem expectativa, que são mais detalhes desse fruto. Daqui mostra, tá vendo, que eles chamam de fruto macho, que sem sementes, e esse potencial para o óleo vegetal que ainda não está sendo comercializado, e essa cadeia produtiva precisa ser melhor explorada, que por hora só é utilizado para alimentação tradicional das comunidades. E também é aceito dentro da cadeia produtiva dos combustíveis. Porém, como isso aqui são resultados de pesquisa, a Embrapa Planaltina, aqui em Brasília, recebeu e nos ajudou a fazer essa extração a frio do óleo vegetal da piaçava da Bahia, mas isso em 2014, né? De lá para cá, a gente tem uma cooperativa na região que pode fornecer essa semente, esse fruto para a cadeia do biocombustível, mas falta muita pesquisa e apoio para criar pacotes tecnológicos para que isso se torne uma realidade aí no Nordeste e no sul da Bahia. Aqui é a comunidade de Massarandupió, Piaçava Mirim, né? E aí o aproveitamento da palmeira, que sempre é uma riqueza, né? Essa piaçava a caule, ou de caule subterrâneo, a piaçava mirim, essa variedade de Atalaya funífera, as comunidades aproveitam as folhas. É muito bem feito, a comunidade muito feliz. E hoje eu convido para contribuir aqui com esse momento uma estudante. Obrigada, Ilana. Obrigada, Noara. Sou Ilana. E vou apresentar agora, falar um pouco sobre o meu trabalho na graduação. Elaborei um trabalho sobre o manejo da piaçava na região do Recôncavo Baiano. Esse trabalho, então, a gente teve como objetivo apresentar, né, o manejo da piaçava por essa comunidade extrativista, que inclui uma comunidade quilombola, que se localiza na Vila de São Francisco do Paraguaçu. A gente tinha o objetivo de descrever o ambiente no qual se insere esse extrativismo e identificar e apresentar um diagnóstico sobre o manejo realizado. Diferente de alguns locais que a Noara falou, né? Nessa vila, a gente identificou 3 etapas da cadeia produtiva, que é a extração das fibras, o beneficiamento e a comercialização, ou seja, o produto final são as fibras que são enviadas para outros estados, como Tocantins, Rio de Janeiro, para a fabricação principalmente de quiosque e também para a vassoura, né? A gente identificou que, dentre esses extrativistas, a maioria atua em outra atividade econômica, ou seja, eles não trabalham exclusivamente com a piaçava. Como essa comunidade está localizada no entorno da Resex da Marinha, da Baía do Iguape, principalmente eles trabalham com a pesca e também eles trabalham com outros recursos florestais, com construção ou a própria agricultura nesse ambiente. Dentre as conversas, né, com os extrativistas, a gente observou que há, então, uma preocupação, principalmente dos mais velhos, em relação a um desinteresse dos mais jovens em continuar com essa atividade. Em relação ao manejo, a gente observou tanto nas entrevistas com os extrativistas quanto nas saídas a campo que há ausência de fibras de piaçava nos locais mais próximos dessas comunidades, estão precisando ir cada vez mais longe para coletar uma grande quantidade de fibras que seja suficiente para dar um retorno econômico para eles. Observamos presença de indivíduos mortos, e também foi relatado pelos extrativistas que isso decorre do corte inadequado, né, pela retirada inadequada dessas fibras. E aí, né, onde ocorre esse adensamento de piaçava, onde há a coleta, então, eles estão localizados dentro de remanescentes florestais, no entorno dessas comunidades. Esses remanescentes, eles também são utilizados, como eu falei anteriormente, para o corte de espécies florestais de interesse, ou seja, o corte de outras árvores para construção, para venda, para fabricação de barcos, dentre outros, ou lenha também, dentre outros produtos. E também observamos dos relatos que há caça dos dispersores de piaçava, que no caso seria a cutia, né, a paca. Então, há dentro dos relatos desses moradores que eles caçam essas espécies.
E isso se relaciona com o que já foi indicado por Silva em 2002, que a dispersão da piaçava, no caso, ela agora necessita de uma interferência humana, principalmente por causa da ausência desses dispersores nesses remanescentes florestais. Tudo isso é muito importante porque a piaçava, como a Nora já destacou, ela tem esse potencial, né, sustentável, esse potencial em relação ao ambiental e ao econômico também. Então, a gente tem indicação dentro de planos de manejo, unidade de conservação da Bahia, como a APA do Pratigi, que é uma área prioritária para a conservação da biodiversidade, que indica que a piaçava, como o produto é extraído dentro desses fragmentos florestais, em algumas situações, ela mantém uma continuidade de grandes fragmentos florestais. Isso, então, tem um grande potencial para manter e valorizar os serviços ecossistêmicos, que precisa ser melhor investigado, como a questão do estoque de carbono, a própria provisão das fibras, além de outros serviços que são muito importantes para essas comunidades do entorno. Então, agradeço a Noara pelo convite. Obrigada, Noara. Então, continuando com essa questão que ela acabou de colocar, né, em 1988, o Volks, né, que todo mundo que começa com a piaçava acaba citando, né, ele afirma lá nessa época, 1988, que métodos destrutivos de colheita durante o período imperial do Brasil resultaram na quase extinção da Ataleia funífera, dessa espécie mesmo. Vinha em Silva, em 1998, 10 anos depois, apontou que a dispersão natural da piaçava é praticamente impossível, podendo ocorrer somente com a intervenção do homem devido à falta de roedores e frutos maduros, e também porque esses frutos sofrem ataques de bruquídeos. Ele complementa, né, que em áreas com remanescentes florestais é frequente encontrar frutos com dispersão por roedores, né? E a minha pesquisa foi feita em 2012 a 2015, os trabalhos de campo. Então, a gente observou, né, as patiobas em campo, né, lá no Quilombo, e também a gente já tem conhecimento de que as comunidades tradicionais vêm prestando esse serviço ambiental de conservação, de uso e conservação, né? Então, por isso que nessas localidades, principalmente no território do Baixo Sul, onde está a APA do Pratigi, a gente encontra os roedores. E aqui o Pomponete, ele coloca a questão do carbono também, que o incremento da taxa de assimilação do carbono ao nível da folha não representou, né, uma vantagem para a produção de fibras e pode até levar à diminuição de produção de folhas e fibras, que é outra informação muito importante para todos os atores da cadeia, principalmente os que produzem, né, os que plantam, né, ou os que colhem áreas nativas, como no Injatimane e no Boitaraca. Essa prática de retirada das folhas, mas assim, é uma prática que requer muitos estudos mesmo, e esses estudos precisam dialogar com o fazer tradicional, porque é necessário no manejo para a planta e também, claro, quanto mais produzir de fibra, melhor, né? Então, aqui eu trago agora a fala do próprio quilombola, né, que está ali há anos. Aí ele fala, quasemente uma mata atlântica, onde está lá aquele plantio que o avô plantou. Ela fica no lugar que tem muito plantio, ela fica muito fechada. Depois que ela cresce, em 1950 plantou, hoje ele vai lá visitar a roça. A durabilidade de um pé de árvore deve ser uns 70, 80 anos, talvez chegue a 100, que eu também não vi na literatura, então vamos aproveitar aqui o conhecimento tradicional. E aí ele aborda essa durabilidade, a palmeira pode ser utilizada em questão de idade. Se ela tiver 100 anos, você pode tirar a fibra. O difícil é a altura da planta para tirar essa fibra. Mas isso, se a planta estiver sendo manejada, né, diferente do que ele colocou das folhas lá em cima, manejada significa sendo retiradas as folhas mais velhas, de baixo para cima, você consegue acessar até palmeiras de grande altura. E sobre o coco e a fauna, ele acrescenta, faz as escadas no tronco, usa as peias e chega nas palmeiras mais altas. E hoje o bicho que come o fruto, lá ele vive dentro do remanescente da Mata Atlântica. Então ele está vendo um bicho que come o fruto, né? Essa fala dele é 2021. Rói o coco é a cutia. Essa cutia vai longe de onde tem um coco. E a paca também. Vai comer o satinho do coco e aí o caçador vai no lugar certo, né? É uma árvore de espera. Inclusive, é muito importante destacar a legislação brasileira, né, referência aí no mundo, que as comunidades tradicionais, para sua segurança alimentar e internamente, têm permissão à caça e tanto fazem o serviço de conservação, quanto a caça de subsistência é permitida legalmente. Ela informa que sim, a piaçava tem riscos a conservação dela, assim como alguém já colocou lá em 1988, Volks, né? Ela volta aqui ao assunto, tem risco, principalmente se tu tiver tirador, porque tem gente tirando mais de 2 hectares que ela conhece na região,
E a solução que ela aponta é o pertencimento, e o pertencimento aí entra um pouquinho nessa questão cultural, cosmológica, né, das comunidades tradicionais. Ela entende que se as próprias comunidades, os agricultores familiares, as pessoas, né, se sentir pertencente a essa palmeira, ela tem chances de ser conservada ao longo do tempo para os nossos tataranetos. Sendo assim, ela vai promover alimento na mesa que venha da renda para eles, né, para famílias. Tem o satim na mesa, que vem do pé da piaçava, que tem o coco para fazer o arroz, que vem do pé da piaçava, que tem a vassoura, que vem do pé da piaçava, e Boitará, que está dentro desse grande fragmento florestal ali no território do Baixo Sul. Portanto, eles pesca de subsistência ou recurso financeiro através da piaçava. Domingos Conceição já traz que essa conservação, preservação, ele usou o termo, né, que tem diferenças conceituais. Ele fala que essa preservação da piaçava ocorre na medida que o extrativista, o agricultor, o produtor começa ali a ser beneficiado com os resultados do valor da fibra e ser bem remunerado por isso que ele vai cuidar, né? À medida que a piaçava é valorizada, essa preservação ocorre. Quando ela está desvalorizada, muitos produtores derrubam mesmo. Esse diretor da Copa Fabaçu, Gilena Araújo dos Santos, ele dá uma outra visão, mas um pouco mais otimista. É uma cultura que se associa com a Mata Atlântica e dá para explorar e manter a mata preservada. Esse formato, como na nossa região, ele também é do território do Baixo Sul, não tem uma exploração da Mata Atlântica de forma econômica. Então, assim, é a única alternativa de explorar a mata em pé, né? Eu interpretei. A piaçava entra como uma alternativa muito importante, porque conserva a biodiversidade, né? Então, essa é a contribuição dele. A Florínia Anjos Tché, parente do Mané Tché, do grande produtor de Cairu, ela fala que lá em Cairu ela não vê risco algum para a piaçava, porque a questão da renovação, geralmente o fruto cai, o animal come, a cutia, está tudo muito bem. Mas vai ter um desafio grande em relação a como extrair usando novas tecnologias. Esse daqui é o Andrezito, está um pouquinho grande, eu vou fazer destaque, mas trata isso como uma realidade, só com o viés da conservação, mas não há um foco sobre a viabilidade econômica em função desta conservação. A consciência da sociedade sobre a cultura da piaçava, isso também, assim como a Rosimária Mari, né, do Boitaraca, colocou o pertencimento, ele trouxe a conscientização da sociedade para a conservação ou preservação da piaçava, né? Esse daqui é um engenheiro florestal do Mecenas da Vida, ele aponta toda essa dificuldade, mas como ele está em Itacaré, Serra Grande, ali já há uma certa dificuldade. Ele não vê dificuldade, porque a densidade de 3 a 4 pés por hectare, as pessoas estão optando por outras atividades, né, como a Ilana também colocou, e então já sentiram que a piaçava, os fragmentos florestais que tinham a piaçava da Bahia estavam mais ameaçadas no passado. Agora, com outras atividades econômicas, ela está menos ameaçada e as unidades de conservação. Em termos de conservação como solução para este problema, é que a piaçava poderia ser muito mais rentável economicamente se você fizesse plantio da piaçava, né? Então, isso é muito importante, tem crescimento rápido, fomentar a restauração. De acordo com todas essa fala e com esse momento, sugiro, aprendi, condenso todas essas informações, que algumas ações para conservação in situ dessa espécie passa pela inserção da atividade produtiva tradicional nos planos, projetos e políticas públicas nas 3 esferas. Promoção dos produtos quilombolas e indígenas nos sistemas produtivos que respeitem a rastreabilidade, a origem do produto. A restauração florestal, como colocamos, é uma espécie potencial nas nascentes, nas áreas degradadas, em capoeira, uma infinidade de serviços ambientais aí. Mapeamento da disponibilidade de recurso natural na área de ocorrência para que haja planejamento, para que não haja extinção, para que Vox não tenha razão, né? Toda espécie que você tem interesse econômico, você pode gerar isso. O melhoramento genético, visando elevar a produção dos frutos e fibras, sem perder as unidades de conservação e nem provocando a erosão genética. Rastreabilidade dos produtos da piaçava, que eu já falei um pouquinho ali em cima. Implantação de parcelas permanentes em unidade de conservação, terra indígena, comunidade rural quilombola e áreas particulares para monitoramento de longo prazo. Pesquisas que considerem as fases de desenvolvimento da palmeira, que eu bem coloquei desde o início, sejam em levantamentos florísticos, inventários, mensuração de carbono. Formalização dos saberes e fazeres tradicionais nas escolas, institutos, empresas de pesquisas. Isso é de suma importância para a gente conseguir conservar e preservar essa espécie. Eu finalizo por aqui. A citação completa passa por esse livro, né? O e-mail está aqui, noarapimentel@gmail.com. Eu agradeço a todos presentes.